Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. A Bíblia toda verso a verso. Estamos traduzindo e comentando a Bíblia toda, versículo por versículo. Às vezes 2, 3 versículos juntos, como é o caso de hoje. O nosso objetivo é traduzir a Bíblia toda num exercício prévio aqui na Tenda do Necromante para o objetivo último, que é a publicação de uma Bíblia de papel, traduzida por mim. E já fizemos a playlist de Gênesis 1, traduzido e comentado, a playlist de Gênesis 2, 3, traduzido e comentado, e estamos agora traduzindo e comentando Gênesis 4, a história de Caim e Abel. Então vamos ao texto. Aí está Gênesis 4, 9. E disse Iavé para Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei. Por acaso guardador do meu irmão sou eu? Gênesis 4:10. E ele disse: que fizeste? A voz dos sangues do teu irmão clama a mim desde a terra, não é bem a terra, é o chão, né? O solo, porque é Adamá. Desde o chão, desde o solo, desde Adamá. Gênesis 4:11. E agora, maldito és tu desde o solo, que abriu a sua boca para tomar os sangues do teu irmão da tua mão. Muito bem. Estamos no centro nervoso da narrativa. A divindade descobre que Caim matou o seu irmão e então declara que Caim é maldito desde o solo, mas nesse caso, desde o solo, a gente pode traduzir como por causa do solo. Quem está exigindo que Caim seja maldito é o solo. Por quê? Porque o solo recebeu o sangue de Abel morto. E aí o solo, então, clama a Yahvé, nos termos da narrativa, por vingança. O sangue derramado tem que ser vingado. Essa é a lógica da narrativa, né? Caim mata Abel, o sangue se derrama na Adamá, a Adamá exige vingança, apela a Yahvé por vingança, e então Yahvé declara, como vingança, por ter derramado sangue no solo, que por causa do sangue derramado no solo, ou seja, por causa da reivindicação do solo sobre o qual o sangue foi derramado, Caim tem que ser maldito. Muito bem. A gente pode se enfronhar por ficar voejando sobre as personagens como se a história fosse essa, como se ela transcrevesse uma realidade. Não é um mito, não é um mito. Essa história nunca aconteceu, Caim e Abel nunca existiram, Caim nunca matou Abel, isso é um mito. Assista a playlist sobre mito aqui no canal. O modo como eu interpreto o mito é a orientação do croato. Algo aconteceu em determinado momento. Alguém que está envolvido com esse acontecimento compõe uma narrativa tratando desse acontecimento. Esse acontecimento é desenhado na narrativa como se tivesse acontecido no passado.
Os personagens históricos que estão envolvidos nesse acontecimento que está retratado nessa narrativa que foi projetada para o passado são substituídos por personagens do passado, fictícios, para isso inventados, ou da tradição, tanto faz, não faz diferença nenhuma. O evento acontecido vai ser encenado tal qual aconteceu na narrativa, mas nos termos em que o redator pretende que o evento seja interpretado. Porque o objetivo não é jornalismo. O objetivo é teológico, político. Transformar o acontecimento numa mensagem política para, com essa mensagem, esse acontecimento ser lido. Então, o que aparece como algo acontecido entre Caim e Abel no passado é algo que aconteceu entre quem representa Caim, quem representa Abel, no momento em que a narrativa está sendo escrita. Então, se essa orientação de Croato estiver correta, e eu estou convencido de que esteja, precisamos descobrir a que corresponde essa narrativa. Abel me parece muito claro. Abel é o sacrificante do Templo de Jerusalém. Caim me parece muito claro. É o sacrificante do culto agrário. A narrativa até aqui é muito clara. Deus não quer culto agrário, Deus quer culto cruento. Então, identificamos os personagens, por hipótese. Por que Caim mata Abel? Se a orientação para a decomposição histórica do mito está correta, significa que os camponeses entraram em luta violenta contra o Templo de Jerusalém. Representantes do culto cruento foram atacados. Houve enfrentamento, houve violência. Muito, com certeza, camponeses foram assassinados, executados, mortos nesse enfrentamento. Mas não aparece na narrativa porque não se trata de jornalismo, não se trata de escrever a história. Quem acha que escreveram a Bíblia para contar a história são ingênuos e bobos. Gente boba, gente ingênua. A Bíblia foi escrita para vender uma interpretação de determinados acontecimentos históricos. É como um luterano clássico, conservador, acrítico, será obrigado a contar a história dos camponeses. Era necessário porque se tornaram revolucionários, criaram desorganização social, blá, 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 tinham que morrer mesmo. Ou seja, um luterano terá que fazer isso, a não ser que ele tenha desenvolvido autonomia, o que já provoca certa conspiração contra a própria tradição. Nesse caso, o texto está pensando do acontecimento histórico que aqui suponho esteja refletido na narrativa, porque o único objetivo é contar a história dos vencidos pelos vencedores. Por que contar a história dos vencidos? Porque Caim representa os vencidos. Mas quem está contando a história? Os vencidos? Não, os vencedores. O Templo de Jerusalém está contando a história. Então interessa dizer que os camponeses são culpados da violência. A culpa é deles. Por isso é a única violência mencionada. Você não vai acreditar que, se de fato houve enfrentamento entre camponeses e o Templo de Jerusalém, os camponeses não sofreram baixa. Claro que sofreram. Basta você ler Zacarias 13, um texto do Templo de Jerusalém, mais ou menos desse período. Pode ser até um pouco posterior. Todo que se levantar como profeta, pai e mãe, o transpassarão a espada. Pai e mãe tem que matar. Então, Caim matou Abel, na narrativa matou. O que isso significa? Camponeses esfoicearam alguns sacerdotes? É provável. Alguns levitas devem ter ido para o saco nesse enfrentamento. Mas os camponeses
não foram derrubados? Ah, com certeza foram. E em proporcionalmente muito maior número do que, eventualmente, sacerdotes tombados. Mas então por que a história se interessa apenas pela morte de Abel? Porque é um pacote teológico para culpar Caim. Culpando Caim, culpar os camponeses. E aguardem para a nossa análise sobre a marca de Caim. Você vai coçar a cabeça, vai dizer, mas será? Aguarde. Por enquanto, ficamos aqui. Não é a descrição de história, nem no sentido mitológico de um Caim e Abel que nunca existiram, nem descrição de história no sentido dos eventos aqui considerados como hipótese que estão sendo descritos. É uma manipulação político-teológica de eventos históricos, mas sob a ótica ideológica do Templo de Jerusalém. Há história aí, na minha avaliação, mas não é história que está diante dos nossos olhos. É uma composição política para fins de disciplina do camponês. Mas para fazer a sua composição histórica para fins pedagógicos, o Templo de Jerusalém é obrigado a mencionar os fatos históricos. Se a gente aprender, usa contra o Templo de Jerusalém para compreender a história e não a ideologia do templo, a peça que ele compõe para controlar os camponeses. Por hipótese, avalie o procedimento e conclua como desejar. Aqui, esse texto é assim que nós lemos. Se você gostou, clique no joinha, comente, compartilhe, clique no sininho para todas as notificações e considere fazer parte do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.